Exatamente. Ok. Dentro destas questões aí, né? As igrejas estão trabalhando questões de isolamentos, distanciamentos. Hoje todo mundo está ficando importante, live, YouTube, não sei mais o que. Mas o mais importante que nós devemos nos ater não é nem com a mídia social hoje, mas sim buscar o Senhor, adorar o Senhor, se envolver com o Senhor. É em meio a esse momento de caos no mundo, onde as incertezas pairam a todo momento, se vamos ter o pão no dia de amanhã, se não, se continuaremos empregados ou não, enfim, são tantas incertezas. Mas a única certeza que nós devemos ter na nossa vida, e essa não pode nunca extinguir-se em nós, no nosso ser, no nosso sentimento, é que a presença de Deus não depende de nada de que esse mundo possui. Não depende da rede social, não depende de liberar as igrejas para abrir, ou se elas vão fechar, não depende de um sacerdote. A presença de Deus, ela não está numa dependência humana, ela não está nos quesitos humanos, e é por isso que nós devemos sempre buscar o Senhor, porque Ele disse: quem busca, me encontra. E essa busca não está numa codependência de coisas humanas, para que você tenha e sinta e viva a presença de Deus no seu dia a dia, na sua casa, no seu trabalho, com a sua família, em cada estágio da sua vida. A presença de Deus, ela não está na codependência humana, mas sim em um decreto pelo qual Ele mesmo nos deu, dizendo que aquele que buscar, vai achar. Então você e eu, nós buscamos na igreja, buscamos em casa, buscamos em vigílias, em orações, em jejuns, na leitura da palavra, nós buscamos o Senhor. Então busque o Senhor a tempo e a fora de tempo, em todo momento, em toda hora, em todas as circunstâncias das nossas vidas, devemos buscar o Senhor. E eu quero convidar a todos para nós estarmos orando. E hoje pela manhã, eu estava trazendo algumas informações a alguns irmãos que estiveram hoje cedo, a respeito da nossa vida de oração, e que nós devemos ter como a primazia nas nossas orações, de que o país, a nação, os governantes, as autoridades constituídas devem estar sempre em primeiro lugar de nossas orações. Depois então nós vamos orar por nós, pelas nossas vidas, por aquilo que necessitamos, mas o reino, a nossa nação, o país, os governantes, todas as autoridades constituídas, como diz a palavra, 1 Timóteo, capítulo 2, verso 1 e 2. Antes de tudo, devemos fazer orações por todos os homens, pelos governantes, pelos reis, pelos dirigentes, pelo Senado, pelo Congresso, pelo presidente, pelos governadores, pelos prefeitos, pelos vereadores, orar por toda a nação, pedindo ao Senhor que dê sabedoria aos governantes, aqueles que foram agora revestidos de autoridades para estar governando esse país. Eu convido você a orar nesse momento, e nós orarmos pela nossa nação. Fale com Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, nós queremos pedir a Deus por esta nação,
este país, ó Deus, que está atravessando tamanha dificuldade, está atravessando conflitos ideológicos, partidários, conflitos políticos e enfrentando uma epidemia no país. E este vírus que tem assolado a nossa nação, tem assolado os brasileiros, tem fazido pessoas reféns do medo, reféns de estar confiando e crendo e acreditando que o Senhor estará sempre provendo as necessidades que cada um de nós temos no dia a dia. E nós pedimos a Ti, ó Pai, que esteja tomando então todos os governantes, todos os que foram revestidos de autoridades para governar esse país, independente de partido, independente de linha e corrente, mas todos eles que estão, ó Deus, com as suas atribuições políticas, atribuições, ó Pai, para governar este país. O Senhor esteja dando sabedoria, conduzindo, o Senhor esteja, ó Deus, trazendo um momento de justiça, que eles governem com justiça, com retidão, com equidade, com amor, com misericórdia, com compaixão. Governe para o Senhor, sob tua direção, sob o teu querer, sob a tua voz, sobre o teu mandato, ó Pai. Então nós oramos pela nossa nação e pedimos, ó Deus, também por esse momento, pela tua igreja, pelo nosso bairro. Nós pedimos e clamamos pela tua igreja que está reunida aqui em casa e em demais igrejas. A tua igreja que está espalhada agora não só nesse bairro, não só nesse país, mas agora no mundo inteiro. A tua igreja que te clama, que busca, a tua igreja que intercede, a tua igreja que está esperando a tua volta, a tua igreja que ora fica amedrontada, ora ela se rebustece de coragem, de ousadia, porque o Senhor não nos concedeu um espírito de timidez, de medo e nem de covardia, mas de autoridade espiritual. Então nós oramos nesta noite, ó Pai, pedindo pela vida do teu povo, para que a tua misericórdia sempre nos alcance, no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. E nós vamos louvar o Senhor com um cântico. E eu convido você a estar fazendo este momento de adoração. E esse cântico que diz: ao cheiro das águas brotará. A presença, somente a presença de Cristo faz um renovo, faz uma transformação, faz trazer mudança, faz a vida vir à tona, aonde não há mais a esperança da vida. Então louvemos ao Senhor com esse cântico, declarando para o Senhor que ao cheiro das águas brotará. Feche seus olhos e faça esta adoração nesse momento. Adore o Senhor. Esse é um momento único e importante que a igreja tem de adorar ao Senhor. A esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Há uma esperança para você, para mim, para nós. E no chão abandonado, seu tronco morrer. A esperança para o ferido, como árvore. Há uma esperança para você que está ferido, está abatido.
Há uma esperança para aqueles que confiam, creem no Senhor. Então louve a Ele. E no chão abandonado, seu tronco morrer. A esperança pra você. Teus frutos não cessarão. Você viverá, porque assim a palavra nos assegura. Aqueles que creem em mim, aqueles que refugiam em mim, aqueles que estão em mim, diz o Senhor, esses permanecerão para sempre. Cessará os frutos do Senhor. Jamais cessará a presença do Senhor naqueles que estão ligados, porque o Senhor é a videira e nós somos os ramos, e aquele que estiver ligado na videira jamais cessará os seus frutos. Que a minha vida e a sua vida deve estar ligada na videira que é Jesus Cristo. O Salmo 149, do verso 1 até o verso 9, o título diz assim: os fiéis louvam a Deus. E a partir do primeiro verso diz assim: aleluia, cantai ao Senhor um novo cântico, e o seu louvor na assembleia dos santos. Regozije-se Israel no seu Criador, exultem no seu Rei os filhos de Sião. Louvem-lhe o nome com flauta, cantem-lhe salmos com adulfe e harpa, porque o Senhor se agrada do seu povo e de salvação adorna os humildes. Exultem de glória aos santos no seu leito, cantem de júbilo nos seus lábios, estejam os altos louvores de Deus, nas suas mãos espada de dois gumes, para exercer vingança entre as nações e castigo sobre os povos, para meter os seus reis em cadeias
e os seus nobres em grilhões de ferro, para executar contra eles a sentença escrita, o que será honra para todos os seus santos. Aleluia. E assim a palavra do Senhor diz: os fiéis louvam ao Senhor, e nós louvaremos o Senhor com mais o cântico, declarando que o Senhor é a nossa esperança. Somente Tu, Senhor, és a nossa esperança. Exatamente como o texto descreve que Ele é a nossa esperança, e é exatamente que Ele diz: louvem-lhe o nome com flauta, cantem-lhe salmos com adufre e harpa, porque o Senhor se agrada do seu povo e o adorna de salvação, e nos envolve com a sua salvação. O Senhor agrada de mim, de você, o Senhor agrada de nós quando nós o adoramos. E esse cântico que diz, e tem o título A Sombra do Altíssimo, e ele diz assim: Senhor, Tu és a minha esperança. A nossa esperança, ela está no Senhor, que fez os céus e a terra. Então louvemos ao Senhor nesse momento. Abra seu coração. Tu és minha esperança. Declare como uma oração esse cântico. És o meu refúgio, minha segurança, quando ao meu redor há inimigo sem fim, posso estender as mãos e segurar em Ti. Segura o Senhor, então. Senhor, Ó Pai, Tu és a esperança, esperança do Brasil. Tu és a esperança deste mundo, ó Pai. Minha segurança. O Senhor é a esperança, querido, creia nisso, confia nele. Há inimigo sem fim, posso estender as mãos e segurar a Tua palavra. Na Tua palavra, no Teu amor, que nunca me deu nas forças. Na Tua palavra, no Teu que nunca me deu assim. Mal algum cansará. Tu és minha alma. Livra-me, Senhor. A Ti Me apeguei com amor. a Ti chegamos com amor, Senhor. A Ti nos entregamos, ó Pai, nesta noite em adoração. A Ti clamamos, Senhor, declarando, pedindo, tem misericórdia. Cuida de nós, nos abençoa, nos protege deste vírus, Senhor, devastador, esse vírus perigoso, aonde tem ceifado vidas e pessoas. Nos protege de toda enfermidade, Senhor, porque Tu és nossa segurança. Quando ao meu redor há inimigos, posso estender as mãos e sentir nas forças, na Tua palavra, no Teu que nunca me deu na Tua palavra, no Teu que nunca
mal algum me alcançará. Tu és minha. Livra-me, Senhor. Tu me baixarás. Isso mal algum me alcançará. Tu és minha. Segurança, Todo-Poderoso, pois a Ti me entreguei como livra-me, Senhor, pois a Ti me apeguei com amor. a Ti nós nos Pois a apegamos Ti com amor, me apeguei a Ti nós nos entregamos com amor, a Ti, Senhor. Pois a Ti E por isso nós estamos aqui adorando o Senhor, louvando a Ele. Eu te amo, Senhor. Em continuidade deste louvor, nós vamos louvá-lo, declarando que nós queremos sempre estar diante dEle. Então este cântico, esta adoração, esta declaração de dizer: Senhor, eu quero estar sempre diante de Ti, diante do Teu altar, diante da Tua presença, diante da Tua casa, diante do Teu Espírito Santo para nos conduzir, para nos guiar, para nos levar. Então nós vamos adorar o Senhor com mais esse cântico, e ele seja também um cântico de uma reflexão, um cântico de uma adoração. Nós queremos sempre estar diante de Ti, ó Pai, diante da Tua presença, mas o que pode nos tirar desta presença? Será Covid? Será fechar a igreja? Será espada? Será nudez? Será morte? O que poderá nos separar do amor de Deus? Nada poderá nos separar do amor de Deus, da presença dEle. Então é por isso que você deve sempre desejar estar diante do seu altar, diante da tua presença, diante de Ti, Senhor, porque nada nem ninguém, assim como diz a palavra do Senhor, o que poderá nos separar do amor de Deus? Será espada, será morte, será frio, será fome, será as epidemias, pandemias, será as catástrofes, será o que? E então o Senhor na sua palavra diz: nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, aquele que morreu por mim e por você. Então louve o Senhor com esse cântico que diz assim: quero sempre estar diante louve o Senhor. de Ti, no Teu altar. Pronto para quê? Pronto para sentir e receber
beber do teu poder. do teu poder. Ó Deus, aonde? Além do estar, Vem, ó Deus, vem. vem fluir. Fluir o quê? O som meu coração, quero pronto seguir. Uma só palavra de mas em meio pois eu sei que só em ti confia. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentar, não sou. Não importa o que vamos enfrentar, não importa o que a igreja vai enfrentar, mas com a unção imbatível nós seremos. Além do véu, eu quero Esta e transportar meu coração. Quero pronto. Fazer a minha vida mudar em meio. Tão sou imbatível serei. Eu quero convidar você a abrir aí a sua Bíblia no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 1. Nós iremos fazer uma reflexão nesse texto. Marcos capítulo 1, a partir do verso 16.
Evangelho de Marcos, capítulo 1, a partir do verso 16, fala sobre a vocação de discípulos. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou, deixando no barco a seu pai Zebedeu com os empregados, e seguiram após Jesus. Nós louvamos o Senhor com esse cântico, que diante de ti eu quero sempre estar, diante do Senhor. E esse texto que nós lemos aqui a respeito de quando Jesus iniciou seu ministério e começa agora a chamar os seus discípulos. Então ele passa primeiro perto de André e Pedro, Simão Pedro, e o texto está falando que era André e Simão, Jesus depois diz que Simão agora passaria a chamar-se Pedro. Então André e Pedro foram os dois primeiros discípulos que Jesus os chamou. Mas eu queria que você fizesse uma reflexão com esse texto e com a sua vida. Como é a sua vida? Exatamente no sentido de que André e Pedro têm um encontro com Jesus. E depois o texto vai mais adiante, depois fala que Tiago e João também têm um encontro com Jesus. Mas antes deles terem esse encontro com Jesus, Jesus já tinha sido anunciado para os mesmos. Então, André e Simão foram discípulos de João Batista. Então, André iniciou-se primeiro do que Pedro, e agora ele foi discípulo de João Batista. Ele conheceu Jesus agora como Cordeiro de Deus, que tiraria o pecado do mundo. Depois ele leva Pedro, seu irmão, para conhecer também Jesus através de João Batista, e João Batista anuncia Jesus para eles, mas eles tinham Cristo como Cordeiro de Deus anunciado, mas ainda não tinham um encontro com Cristo. E esse encontro agora inicia dentro desse processo do ministério de Jesus, de chamar os seus discípulos. E então há um encontro primeiro com André e Pedro, depois Tiago e João, porque tanto também Tiago e João, ambos foram discípulos de João Batista, que pregava que o reino está próximo, que anunciava que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele estaria vindo, a luz estaria próxima, estaria sendo anunciada em meio às trevas. Mas até aquele momento havia somente um conhecimento, mas não havia um encontro. Esse é o grande problema na vida de muitas pessoas. Conhecem Jesus, mas não teve um encontro com Jesus. Porque quando há um encontro com Ele, depois de um encontro, jamais seremos os mesmos. Um encontro com Cristo, jamais você será o mesmo. Então, dentro de todo esse contexto, agora histórico da vida de André e Pedro, que foram agora discipulados por João Batista, ouviram sobre o Cordeiro, ouviram sobre o Messias, ouviram sobre a vinda daquele pelo qual estaria sarando o pecado, estaria salvando toda aquela nação, todo aquele que crê, todos aqueles que estivessem agora
no seu coração, crendo que Jesus Cristo era agora o Filho de Deus. Então agora eles tiveram um encontro com Cristo. Ele passa por eles e diz assim: olha, eis, segue-me, porque eu vos farei pescadores de homens. Quando você olha o contexto de André e de Pedro, quando eles só ouviram de Jesus Cristo e não tiveram um encontro com Cristo, eles continuaram na sua vida normal, eles estavam exercendo a sua função de pescadores. Eles ouviram de Jesus, passaram a crer no seu coração, mas eles continuaram com a sua vida normal, uma normalidade de vida. Eles estavam pescando, eles estavam trabalhando, eles estavam dedicando a sua vida às necessidades humanas que todos nós temos, e não estava dedicando esta vida de uma totalidade para o reino, para o Senhor. Mas após um encontro com Cristo, imediatamente eles mudam a sua história, mudam a sua vida. Então, quando há realmente um encontro, depois de um encontro com Cristo, jamais você será o mesmo. Pedro, ele pediu para ir andando sobre as águas, depois desse encontro que ele teve com Cristo. Pedro disse: se és tu, Senhor, manda que eu vá encontrar-te contigo, manda que eu vá na sua direção. Depois, Pedro repreendeu Jesus ele repreendeu Jesus diante do anúncio da sua morte, quando Jesus estava anunciando a sua morte. E Pedro, ele repreende Jesus, ele toma algumas situações de ousadia, e ele diz e declara naquele momento ali: Senhor, jamais vai acontecer isso contigo, e se for acontecer, eu estou pronto para morrer contigo. E aí Jesus olha para ele e diz assim: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Então Jesus disse para ele: você vai me negar, Pedro. Mesmo ele tendo essa ousadia, porque teve um encontro. O encontro com Cristo, ele promove em nós ousadia, promove em nós uma autoridade espiritual, e nós não podemos viver da mesma maneira, da mesma forma. Há uma grande relevância de transformação em nós, e nós deixamos de ser as mesmas pessoas, viver os mesmos problemas, ter a mesma mediocridade de inconstância. Nós não podemos viver na mesma situação quando há esse encontro com Cristo. E Pedro, ele foi o primeiro a responder a Jesus, quando Jesus faz a pergunta e diz assim: uns dizem que sou um dos profetas, outro Elias, outro João Batista, e vocês, o que vocês dizem quem eu sou? Então Pedro diz: tu és o Filho de Deus, o Altíssimo. Pedro, depois de ter esse encontro, depois de ser chamado, ele agora começa a viver, tanto André, seu irmão, que ambos pescadores, agora começam a ter uma transição de vida totalmente oposta à qual eles viviam até aquele momento. E aí Pedro agora, ele, por ser um homem agora que tomava as suas decisões de bate-pronto, sempre ousado, sempre com sua intrepidez, ele gera várias situações em meio à sua transição de vida, e ele agora nega diante de Cristo
a ação de lavar os seus pés. Ele diz: Senhor, não, jamais tu vai lavar os meus pés. E Cristo disse: se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo no meu reino. Pedro também foi o primeiro a pregar no dia de Pentecoste, foi o primeiro a anunciar ousadamente que aquele, o Messias, o Cordeiro de Deus, aquele que morreu, ele ressuscitou, e no dia de Pentecoste, Pedro é o primeiro a anunciá-lo. Ou seja, agora ele não é a mesma pessoa, não há uma possibilidade. Quando há um encontro maravilhoso com Cristo, jamais seremos as mesmas pessoas. Nós viveremos nesse momento de uma pandemia, de uma grande dificuldade, nós não viveremos acuados, nós não seremos irresponsáveis, não seremos irresponsáveis, vamos falar devagar, né? Está travando a língua. Não seremos irresponsáveis, só está saindo devagar. Amém. Nós seremos ousados, mas também teremos responsabilidades. Entenderemos o quadro de tudo que está acontecendo. Então nós viveremos de uma forma diferenciada, porque pessoas estão aterrorizadas. Imaginemos que um tempo atrás falava-se muito, né, estava meio que em loco a questão de síndrome do pânico. Se um tempo atrás, sem toda essa pandemia, já tinha gente com síndrome do pânico, imagine hoje. Quantas pessoas estão em pânico? Quantas pessoas estão desesperadas? Quantas pessoas estão aterrorizadas? Quantas pessoas estão amedrontadas? Quantas pessoas estão querendo crer que é através de meios humanos e situações humanas que teremos soluções para a crise atual, para a dificuldade atual que nós vivemos. Se você não viver, não tiver um encontro especial com Cristo, você viverá aterrorizado em meio a tudo quanto está por vir e tudo quanto está acontecendo nesse momento. Você, quando tem um encontro com Cristo, jamais você será o mesmo. Tímido, medroso, acuado, desesperançoso, jamais você viverá desta forma, porque o Senhor, Ele diz que aqueles que estão nele, o Espírito dele nos fortalece. Então recebemos agora força celestial. Aqueles que esperam em mim renovam as tuas forças. Aqueles que buscam no Senhor têm esperança. Lamentações 3:20 diz que devemos fazer o quê? Trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. E aí o apóstolo Paulo escreve e registra dizendo exatamente o que pode separar eu e você do amor de Deus. Será espada, será nudez, será fome, será epidemia, pandemia, será perseguição. Nada poderá nos separar. Então, nós não viveremos acuado, nem amedrontado, nem medroso e nem tímido, porque ele diz que não nos deu um espírito de timidez ou de covardia, mas um espírito de ousadia. Então, este é o fato pelo qual, quando temos um encontro com Cristo, nós não podemos ser os mesmos. Vivemos de uma forma diferente. Nós andamos por fé. O justo viverá por fé.
se ele recuar, a minha alma não se compraz nele, não se alegra nele. Mas nós não somos dos que retrocedem para a perdição, nós somos para a conservação da alma. Nós recebemos o Espírito Santo, nós somos selados com o Espírito Santo, nós temos a marca da promessa. Nós somos agora povo santo, escolhido, propriedade exclusiva dele. Então não somos os mesmos. Após o encontro com Cristo, não pode viver na mesmice, não pode viver amedrontado, não pode viver com medo, não pode viver aterrorizado, não pode viver agora desesperançado. Temos que viver agora uma vida totalmente diferenciada. E é por isso então que Cristo começa agora a trabalhar na vida dos seus discípulos, como trabalha na minha vida e na sua. Não é diferente. Hoje Ele tem nos chamado e Ele nos concede dons espirituais. E a partir de recebemos então os dons espirituais para estar exercendo diante dele aquilo que ele deseja no seu reino, para anunciar, para pregar, para pôr em liberdade. Não é assim que diz a palavra do Senhor no profeta Isaías? O Espírito de Deus está sobre mim, para pôr em liberdade os que estão algemados, os que estão aterrorizados, para trazer esperança para aquele que está agora triste, para pôr um óleo de justiça, trazer justiça. Então a minha vida e a sua não pode ser a mesma quando temos encontro com Cristo. Quando ouvimos falar de Cristo é uma coisa, mas quando temos um encontro com Cristo, a sua vida muda. Porque a tua vida muda? Porque esse encontro é celestial, é especial, é espiritual. Esse encontro é exatamente nesse momento, é agora, é em outros momentos. Esse encontro, ele é especial com cada um em particular. E cada um que recebe esse encontro, ele passa a renunciar a si mesmo. Porque ele diz: aquele que quiser me seguir, deve tomar a sua cruz e negar a si mesmo, renunciar a si mesmo, deve negar a você mesmo, seu próprio ego, seu eu. Então o fato é, de que há uma mudança, há uma transformação, nós jamais seremos os mesmos, porque já citei aqui N coisas que vai nos acontecer, porque isto é fato, isso não é teoria, isso é o poder do Espírito Santo na sua vida, na minha vida, na nossa vida. O poder do Espírito Santo em nós, é por isso que Jesus disse, depois de chamá-los, depois que Jesus morre, Jesus aparece aos seus discípulos, eles estavam reunidos, e Jesus sopra o Espírito sobre eles e diz: recebei o Espírito. Porque é o Espírito Santo que vai trabalhar para te capacitar para entregar a outra face, para andar mais uma milha, para perdoar 70 vezes, para amar incondicionalmente. É o Espírito Santo que vai te capacitar a permanecer ou ir até o final, porque o Senhor diz: aquele que caminhar, que chegar, aquele que guardar, aquele que vir conservar-se até aquele dia, eu dar-te-ei a coroa da vida. Mas quem é que vai nos assegurar que nós vamos estar até aquele dia, até a volta, até a vinda?
Quem é que vai nos ajudar a estarmos vigilantes? Quem é que vai nos ajudar a estarmos em santificação? Quem é que vai nos ajudar a nós não estarmos em pecado? É o Espírito Santo, que vai proporcionar em nós uma capacitação para tal. E por isso é necessário que você entenda que você teve um encontro com Ele, você não é a mesma pessoa. Ele vai te capacitar no meio da dificuldade, porque vai ter conflitos, vai ter perseguições, mas tem bom ânimo. Eu vou estar contigo todos os dias, eu vou te sustentar, eu vou te ajudar. Se for necessário, o maná vai descer do céu. Se necessário for, vai haver a coluna de fogo para alumiar o teu caminho. Mas o caminho hoje para alumiar, pelo qual Ele já deixou a coluna de fogo hoje para nós, como lá no deserto, Ele diz o quê? A tua palavra é luz para o meu caminho e lâmpada para os meus pés. A coluna de fogo já está aqui, ó, para alumiar e guardar o seu caminho. Mas quantos têm andado por estas instruções? Quantos têm observado os mandamentos? Quantos têm observado a palavra? Quantos têm guardado a palavra? Quantos se orientam pela palavra? Talvez nos aconselhamos e pedimos aconselhamento a várias pessoas. O que eu devo fazer? Será que eu caso com esse ou não? Será que eu vou para aquele emprego ou não? Será que eu aceito essa proposta ou não? Será que eu estudo música ou não? Será que eu vou para a faculdade? O que eu vou fazer na faculdade? Direito? Vou fazer engenharia? O que eu vou fazer? E nos aconselhamos mutuamente, mas esquecemos de perguntar, de examinar, de buscar e dizer: Senhor, o que tu queres que eu faça? Eis-me aqui, Senhor. Quantos de nós podemos falar como o profeta Isaías? Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Eu estou aqui, Senhor, diante de ti. O que tu queres comigo? Um encontro com Cristo é algo especial na minha vida e na sua vida. André, Pedro, Tiago e João. Tiago e João também eram discípulos de João Batista e tiveram um encontro com Cristo. E esses irmãos, em especial, eles tiveram presente em 3 situações da vida deles. Eles tiveram presente quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Eles presenciaram Jesus ressuscitando a filha de Jairo. Depois os mesmos estiveram presentes no Monte da Transfiguração, quando Jesus leva-os até o Monte da Transfiguração, e eles agora vê Jesus ser elevado, vê descer do céu, agora o profeta Elias, eles veem agora todo aquele mover do céu, eles presenciam tudo isso. Também estes mesmos nunca mais seriam os mesmos, porque além de todas estas questões, eles também estavam no Getsemane, quando Jesus agora estava orando, no seu último momento de vida. As experiências, os momentos que eles viveram, que passaram deste encontro com Cristo, foi algo imensurável em suas vidas. E isso deve ser da mesma forma na minha e na sua vida. Não existe uma fórmula mágica para que você tenha
este encontro com Ele. Mas você que já ouviu falar, você precisa agora se entregar para ter um encontro profundo com Cristo, porque Ele tem te chamado para viver um encontro com Ele, para ser a noiva dEle. Ele deu do teu espírito, para que você tenha ferramentas para trabalhar no seu reino, e essas ferramentas vai colocar você em uma posição diferente do que antes. Essas ferramentas nos colocam em uma situação diferente daquelas pelas quais nós vivíamos. Ele diz: eu sou o Deus da providência, e Ele providencia o socorro para você. Ele diz: eu sou o Deus da paz, e Ele traz paz na sua vida em meio a uma guerra, a um caos, em meio a uma epidemia e uma pandemia. Ele traz paz. Ele diz que é o Deus do socorro bem presente na hora da tribulação, e Ele traz o socorro na hora, no momento da tribulação. Então o Espírito Santo, Ele hoje está promovendo este encontro meu e teu com Cristo todos os dias. A função do Espírito Santo é fazer com que nós glorifiquemos o Filho e o Pai, glorifiquemos, que nós exaltemos, que nós demos honra a Ele, e de uma maneira muito simplificada, do seu e o meu encontro com Ele, nunca será a mesma coisa, nunca será da mesma maneira, da mesma forma. Então tenha um encontro com Cristo todos os dias. O Espírito Santo te leva e te conduz à presença dEle. O Espírito Santo te conduz a viver momentos especiais com Cristo, e que esses momentos, eles transformam o seu entendimento, transformam a sua capacidade, Ele te capacita, transforma agora os teus sentimentos e te dá novos valores humanos e celestiais, espirituais. Assim como Cristo passou e olhou para André e Simão e disse: segue-me. Depois encontrou Tiago e João e disse: segue-me. Imediatamente eles deixaram o que estava fazendo. E no caso de Tiago e João, o seu pai tinha posses, era bem sucedido, porque se você olhar o texto, eles vão embora e deixa o seu pai com os seus empregados. Para ter empregados naquela ocasião é quem era bem sucedido. Então o pai de Tiago e João era bem sucedido, mesmo diante daquele quadro de que viviam. Eles agora não poderiam ser os mesmos, continuar pegando peixe. Agora são pescadores de homens, viverão integralmente, se entregarão e verão o poder de Deus, os milagres, verão a misericórdia, verão o agir de Deus. E por isso eu citei pelo menos 3 passagens aonde esses 4 tiveram juntos nessas passagens, na ressurreição da filha de Jairo. Imagine você numa cena dessa, alguém já em casa morto, e você chegar junto com aquele povo ali, você está naquele lugar e você vê Cristo ressuscitar. Naquele momento da transfiguração, onde Pedro diz: Senhor,
Vamos construir 3 cabanas aqui, uma para nós, uma para Elias. Vamos ficar por aqui, de tão bom que estava aquele lugar. E Jesus repreende, diz para trás, Satanás, nossa missão não é ficar aqui. Depois eles estiveram no Getsêmani, naquele ápice da oração, da prisão, da orelha do soldado, colocar no lugar, presenciaram tudo isso, porque eles tiveram um encontro, e neste encontro, eles deixaram de ser as mesmas pessoas. Que faça uma reflexão desta palavra, não seja o mesmo, porque você já teve um encontro. Seja capacitado pelo Espírito Santo, para você ser diferente, você viver a ousadia que a Bíblia fala, que Ele te deu um espírito de ousadia, que Ele te deu autoridade, que Ele te deu poder, que o Evangelho é o poder de Deus. Faça uma reflexão desse texto, e vamos louvar o Senhor, para nós encerrarmos. E no momento deste louvor, você que trouxe tua contribuição, poderá estar trazendo e depositando aqui no gasofilácio. Que Deus abençoe você que está em casa, você que está aqui no templo. Deus abençoe a vida de todos. Nós vamos finalizar louvando o Senhor com este cântico, declarando o que a tua glória fez comigo, o que esse encontro fez com a minha vida, Senhor. E quando nós estivermos declarando exatamente isso, dizendo que nós nos rasgamos por inteiro, nos entregamos por inteiro ao Senhor, faça esta oração diante e com Ele dizendo o que a tua glória fez comigo, Pai, o que este encontro fez com a minha vida, Senhor. Louvemos ao Senhor. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu olho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória. Longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou em outro não sabe viver, e onde como a glória de Deus. Quem já
piso Santo dos santos em não sabe viver e onde clama pela glória, a glória de Deus. Que Deus abençoe a todos. Queridos, na semana que vem, nós estamos marcados para a ceia. Nós já orientamos os diáconos, eles vão preparar a ceia, estarão de luvas. Estarão de máscara. Se você quiser vir para a igreja com a sua máscara, quiser se proteger, não tem problema. Então nós estamos separando o grupo de 30 pessoas no máximo para a ceia pela manhã, a ceia à noite. E aí estará sendo colocado 2 copinhos de ceia em cada banco, vai saltar de um banco para o outro, para evitar aglomeração, aproximação. Então você compreenda, né, a forma que será feito. Você vai chegar, já vai estar tudo ali no banco. Em cada banco só vai ter num canto um copinho, no outro. Copinho com o suco de uva e o pãozinho. Então você vai sentar em um, vai sentar cá, vai saltar um banco, vai estar já todo mundo, já vai chegar e a ceia já vai estar no banco. Nós vamos ministrar. Se quiser vir com máscara, quiser estar se protegendo, né, que cada um possa fazer, porque às vezes a gente fica com vergonha, se eu for com máscara, vão rir, né? Então eu já coloquei a máscara aqui para desinibir você que quiser se proteger, vir com máscara.
é uma recomendação. E está para sair aí os decretos aí para exigir que agora todo mundo use máscara, né? Nas aglomerações, nos pontos comerciais. Então as igrejas estão, né, timidamente funcionando e bem restrito em algumas situações, mas precisamos obedecer, precisamos também ter sabedoria, precisamos estar acompanhando tudo com muita maturidade naquilo que está acontecendo nesse momento, ok? Então, domingo pela manhã, teremos a ceia, estará tudo preparado. Você que botou o seu nome na lista pela manhã, então você vai estar vindo somente na manhã. E o pessoal que botou o nome na lista da noite, só vai estar vindo na noite, não vem na manhã quem botou à noite. A gente precisa diminuir, né, para a gente não fazer muita aglomeração. Então a gente pede a ajuda e compreensão de todos, ok? Então essa é uma instrução para a gente não fazer uma grande aglomeração e acabar o tiro saindo pela culatra, né? Vir gente, proibir, etc., mandar fechar. Então precisamos ter compreensão nesse momento, ok? Que Deus abençoe a todos. Vamos fazer a oração. Você está na igreja, vamos ficar de pé. Oração final, agradecendo o Senhor pelo culto, de estarmos aqui na casa do Senhor. Todos estarão indo para a sua casa, para o seu lar. Ó Deus e Pai, em nome de Jesus, queremos te louvar e te agradecer, ó Pai, pelos dízimos e as ofertas. Consagramos a Ti, Senhor. Consagramos, ó Pai, para que ambos sejam utilizados na Tua seara, no Teu reino e diante das responsabilidades que a Tua igreja tem, Senhor. Que o Senhor esteja abençoando e que não falte o pão de cada dia em cada lar. Também oramos, Senhor, pela empresa, Senhor, do Davi Mendes, que estão fazendo as doações de cestas básicas, ó Pai, e doaram aqui para esta igreja, e nós distribuímos, ó Deus, com aqueles que tinham necessidade, aqueles que precisavam. Então, Deus, esta empresa seja ela abençoada, Pai, abençoada e protegida por Ti, que haja sempre salvação, libertação em meio a este povo, Senhor, que clama pelo Teu nome. Ó Pai, nós queremos pedir a Ti que nos guie, nos leve para casa, protegido pelo Teu Espírito Santo, Senhor, pois assim oramos no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. E agora, amados, que a graça redentora do Senhor Jesus Cristo, o amor bondoso do nosso Deus e eterno Pai, e as doces consolações do Teu Espírito Santo, esteja com todos vós, igreja do Senhor, hoje e para todos sempre. Amém. Sentar, que Deus abençoe você na sua casa, no seu lar, você que está aqui na igreja, que o Senhor te guarde, te proteja de todo o mal, no nome de Jesus. Terça-feira, temos culto de oração, depois somente no domingo, pela manhã, estaremos fazendo a ceia pela manhã e à noite, a ceia do Senhor. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.